Para quem está acordado, graças a paz, irmãos. Hoje é dia de festa, já foi falado isso aqui muitas vezes. Nós vamos festejar. Me convidaram aqui para estar vindo aqui no dia do aniversário do evangelismo, né? Dando um breve testemunho, né? A respeito do evangelismo na minha vida, que foi muito marcante, né? Tem algumas coisas para compartilhar. Como foi falado aqui, né? Tem pessoas que têm história com H, né? Então, hoje eu estou aqui para isso. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus, quando fala de evangelismo, Deus fala muito no meu coração. Essa palavra veio de uma forma sobrenatural. Quem acredita que Deus fala sobrenatural aqui? Creio que Ele já falou com muitas pessoas aqui, né? Não só comigo, eu não sou melhor do que ninguém, né? E essa palavra está em Atos 1:8. Todo mundo já conhece de cor, principalmente do evangelismo, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E interessante que essa palavra já fala muito comigo. E o pastor Pedro, pastor Pedro já recebe aí, pastor. O Diácono Pedro, dando aula de evangelismo, ele falando sobre essa palavra, ele fez uma colocação muito interessante que me abalou seriamente com essa palavra, né? E essa palavra foi uma das últimas palavras de Jesus antes de subir no céu. E isso também me chamou a atenção. Porque o que eu falaria para o meu filho se eu fosse embora? Né? Então, eu creio que essa palavra não foi em vão e é muito importante. Né? Eu deixaria um recado muito importante, né? Como eu já tinha dado. E o que o presbítero Pedro tinha falado, que se referia Judéia. Estou um pouco nervoso, tá? Eu sou iniciante. Não olhem para mim que eu sou limitado, mas olhem para Deus que está após mim. Deixa eu ajudar. E Jesus falava de Jerusalém. E o Pedro colocou como ele estava falando da casa dele, né? Porque era da própria terra de onde ele estava, né? E Judéia se referia à vizinhança. E eu, um pouco curioso, fui pesquisar, né? Como seria isso? Judéia, Samaria, onde é? Né? Por que vizinhança? E quando eu fui procurar aqui na parte da Judéia, se referia à vizinhança, eu pesquisei a distância. De Jerusalém para a Judéia, 41 quilômetros. De carro, em média, 50 minutos. Então estava se referindo à cidade vizinha, praticamente. Ou até a extensão do Guarujá, a gente quase chega a dar isso, né? Não totalmente isso. Né? E Samaria referia a outras cidades. E de Jerusalém para Samaria, a distância é 165 quilômetros. Né? Em média, de carro, assim, uns 2 horas e 40 minutos. Né? E o texto continua, e até os confins da terra, outros estados, outros países, e em todos os lugares do mundo, né? Que Deus deu poder para testemunhar. Então, se nós já recebemos o poder para testemunhar e sermos as tuas testemunhas, em nossa casa, em nossa vizinhança, nas cidades vizinhas, em outros estados, em outros países e em todos os lugares do mundo onde colocamos a planta dos nossos pés. E quando se resume a Jerusalém, minha casa, eu voltei para minha própria casa, né? Onde Deus tem falado muito comigo a respeito da minha casa, né?
da minha família. E isso me chamou muita atenção, porque Deus tem um cuidado especial com a família, né? Com a sua casa, né? A gente temos que orar, mas também temos que vigiar muito pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, né? E aí me veio uma pergunta: quem vai evangelizar na minha casa, né? E uma vez pegou uma ministração do pastor Cid, ministrou aqui na frente e falou: você é um sacerdote. E depois da oração eu não entendi. Coisas que Deus fala, a gente só vai entender depois, né? Então, quando teve um encontro de casais, ele ministrou a respeito disso e deu a resposta. E eu entendi o que era ser sacerdote na minha casa, né? Então, quem é que vai evangelizar a minha casa? Sou eu. Uma coisa que eu acho muito interessante, eu tive o prazer de colocar dessa forma, de ser evangelizado, para mim, o maior evangelista do mundo. Qual era o apóstolo? Não era Pedro, não era Paulo, não era ninguém. Chamava Dona Maria José, que conhecia muito bem em mim, a minha mãe. Minha mãe que me evangelizou. Mais ou menos na idade do meu filho, Guilherme, de 7 para 8 anos, né? Eu e minha mãe e meu irmão conhecemos a igreja e aceitamos a Jesus. E chegando na igreja, a parte que toca muito no meu coração, me deixa assim empolgado. Muitas vezes, eu nunca falei isso, eu sempre tive vontade de falar, e Deus deu a oportunidade e eu vou falar agora. As irmãs que são tias aqui, que cuidam das crianças, seu trabalho é muito importante. Porque para mim, quando eu entrei na igreja, com 8 anos de idade, muita coisa eu aprendi. Eu lembro até o nome da tia irmã Teonice, olha só, faz tempo quem é. Olha, marcou muito a minha vida. Ela me ensinou muita coisa. Na escolinha, onde ninguém está vendo. Mas isso marca pro resto da vida, ficou marcado até hoje, né? E a respeito de evangelismo, né? Eu era até engraçado, porque eu, quando era pequeno, e meu irmão, né? Nós éramos uma bênção, éramos muito abençoados, né? Eu vejo os irmãos falar que seus filhos estão abençoados, nós éramos abençoados ao quadrado, né? E era engraçado quando teve o evangelismo, a primeira vez que eu saí para a rua para entregar papelzinho, era assim que nós falávamos, vendíamos como criança, a gente ia entregar papelzinho. E estava o pessoal da igreja, né? Da Assembleia de Deus da Mato Grosso, Ministério de Madureira, e foi a primeira vez, né? E é interessante que eu tenho visto o Guilherme fazendo a mesma coisa na mesma idade que eu, e eu falo: meu Deus do céu, Deus não é Deus de mentira, né? Deus fala e Ele faz, Ele cumpre mesmo, né? E ele mesmo era diversão, né? Era que nem o evangelismo de impacto, era o bailar. Para nós era a maior alegria, né? Bagunça, tava, né? Entregava um papelzinho, falava: Jesus te ama, né? E assim foi. Só que tinha um porém, né? A minha mãe, quando eu disse que era uma evangelista, ela andava com a Bíblia, tinha um monte de panfleto. Não faltava panfleto ali naquela Bíblia. E hoje eu entendo que a Bíblia tem escrito, mas tinha papel, né? Só que ela sempre andava nos boletins e ela não perdia a oportunidade de, quando ela encontrasse alguém na rua, ele entregava o boletim e falava do amor de Deus. E eu via aquilo, só que eu tinha vergonha. Quando eu estava com minha mãe, eu e minha mãe e meu irmão, eu tinha vergonha. Vou confessar aqui para vocês, né? Quando era no laiar, bagunça, tudo legal, uma roupa, vamos. Mas quando era sozinho, eu me envergonhava, né? Sei lá, por achar que não era capaz, que nós éramos muito humilde, você até generoso, paupérrimos, né? Você ia falar assim, mas apropriada. E era complicado, né? E eu saí da igreja para 17 para 18 anos, quando meu pai faleceu, né? Eu já trabalhava, achava independente, né?
E eu não queria mais aquilo para mim. As coisas do mundo me encantavam mais do que aqui de dentro, né? E eu vejo hoje tanta gente aqui perseverando, né? É na luta, é difícil. Se o seu filho está na igreja, dá glória a Deus. Está difícil, está se arrastando. Louvo o Senhor, ore por ele, porque ele está melhor do que eu fiz. Eu fui mais fraco, eu saí. E se seu filho está aqui, agradeço o Senhor e continue insistindo. Porque se Deus não desistir dele, como não desistiu de mim, não vai desistir do seu filho, né? E meu pai faleceu, então eu saí da igreja, né? Eu já trabalhava, era o homem da casa, como eu acabei de dizer, né? Só que é engraçado, o meu coração se entristeceu de uma forma, quando meu pai faleceu, que eu não conseguia entender. A palavra exata é entrei em litígio com Deus, né? Eu não queria saber mais do Senhor, eu achava que Deus era mau, porque ele tinha levado meu pai, né? E isso me perturbou por muito tempo, muito tempo, muito tempo. Pouco tempo que essa interrogação saiu da minha mente, né? Porque eu achava assim, meu pai, fala um pouco do meu pai. Meu pai, já ouviu falar do pau torto, né? Pau que nasce torto. Então ele dava umas 3 voltas aí. Ele era torto 3 vezes mais, né? E a minha mãe orava, a minha mãe insistia, né? Apesar de passar tudo que ela passou, eu acho que aqui ninguém ficaria 6 meses com ele. E ela viveu até o último dia de vida dele ao lado dele, né? E engraçado que ele falava, nossa, meu pai morreu e por tudo que ele fazia foi pro inferno, né? E engraçado que quando Deus fala, né? Nosso Deus é um Deus invisível, que não tem rosto, mas fala. Meu Deus. E eu me questionei, esse dia Deus me trouxe a lembrança da morte de meu pai. E eu falei assim, meu Deus, é mesmo, né? Meu pai morreu. Se fosse hoje, né, eu teria pregado para ele, falado de Deus para ele, né? E ele não ia para o inferno. E eu estava em casa, quando Deus falou comigo primeiramente. Aí Deus me fez lembrar da morte do meu pai, como aconteceu, né? E meu pai foi atropelado aqui na Oswaldo Cruz, no começo da Oswaldo Cruz. O carro pegou ele estava de bicicleta, e o carro pegou ele em cheio. Foi traumatismo craniano, faleceu uma hora, né? Foi fatal. Acho que ele nem sentiu dor. Mas aí Deus me falou mais assim, de onde teu pai estava saindo? E me trouxe a memória. Meu pai estava saindo da igreja aqui do lado do CRIO, aqui, a Assembleia de Deus. E meu pai, após sair de um culto, foi atropelado e morreu. E eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei, meu Deus do céu, Senhor, que é isso? Deus falou, eu não desisti do teu pai. Teu pai era tão torto, que eu salvei ele, tive que recolher. Mas quem pagou o preço foi aquela velhinha lá. Evangelizava ele, ele não queria. E ajoelhava e orava pela família dela e falava, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantas e quantas vezes eu escutei ela falar isso? E eu falava, é maluca. Quem servir? Eu estou fora disso. Eu não sabia de igreja, né? A igreja tinha deixado muitas marcas. Eu cresci tendo preconceito, muita coisa errada, né? Quando a gente fala igreja não é lugar de gente certa, não é, né? Estamos aqui em reforma, se aperfeiçoando para a glória, né? Porque todo mundo é falho, todo mundo é pecador. Só que na minha concepção eu não entendia isso. Como que o cara está ali do Senhor, faz o que faz, eu vai para o acusador, né? Muitas vezes eu fui assim, né? E quando eu entrei em litígio com Deus, eu me tornei um certo ateu. Eu não deixei de acreditar de Deus, de Cristo. Isso nunca, essa chama nunca apagou no meu coração. Mas tudo mais eu não acreditava. E questionava, era muito questionador. E até me aprofundar, estudar para questionar quem fosse falar de Deus para mim.
Parece até absurdo eu estar aqui, né? Nós somos de Deus para vocês. Meu Deus. Né? E engraçado, né, que Deus escolhe cada caminho que a gente menos imagina para nos evangelizar. E não é para vangloriar, não é por nada. Mas a gente tem que dar glória a quem tem glória, né? E Deus sabe onde tocar no teu coração. E eu fui evangelizado pela minha mãe quando novo. E engraçado que eu vi a situação se repetir. Minha mãe não estava mais aqui nessa terra, Deus já levou, né? Mas eu vi tudo se repetir. Quando Deus usava a minha filha para me evangelizar. Meu Deus. E engraçado que Deus dava umas estratégias para ela. Olha, eu vou falar, é estrategista. Nosso Deus é o Senhor da estratégia. Se você, filho, que seu pai não está na igreja ainda, peça estratégia para o Senhor, que Deus vai te dar. E ela falava, pai, a gente, né? O que tu quer, Thalita? O que tu já está querendo? Ela falava, pai, eu vou dançar. Vai na igreja me ver. Eu falava, o que eu vou fazer em igreja? Relutava, o pastor fala que eu sou relutante, né? Sabe, não sabe nem a metade da história. E eu relutava, mas aquilo abalava meu coração, porque era minha filha que estava me pedindo, né? Eu falava, meu Deus, olha, a doidinha da minha mãe já se foi, agora minha maluquinha da vida, Senhor. Meu Deus, eu não vou aguentar isso. E eu ia. Olha, não sei como que eu ia, mas eu chegava lá. Deus que me levava, porque se fosse pelas minhas pernas, eu virava para qualquer outra rua e fazia o caminho diferente. Né? Fui na outra congregação, comecei a vir aqui também, né? Pai, eu vou dançar. Meu pai, vai lá, pai, hoje é teatro, eu vou estar lá. Aí começou a pegar a minha esposa abençoada, né? Já começou a envolvê-la também, né? Ali é complicado. Né? E começou a envolver e a Cláudia, eu quero ir. Quero ver. E começou a sede nela, né? Na minha bênção ali na Cláudia. E eu continuava relutando. E eu vim aqui nesse ministério, se não me engano, umas 3 vezes. Umas 3 vezes, por isso mesmo. Né? Antes de me converter, né? De pegar o ônibus de novo, como dizem no evangelismo, né? A gente desce, andar sendo, e o ônibus passa de novo, né? E eu vim aqui umas 3 vezes. E eu não queria vir para a igreja. Eu não queria. E a minha esposa começou a vir sozinha. Engraçado que Deus, quando tem uma obra para fazer, né, é paciente. Ele esperou 22 anos. 22 anos eu andei pensando que estava feliz e eu era triste. 22 anos eu achei que eu estava num caminho de alegria. E quando eu colocava a cabeça no meu travesseiro para dormir, aquela alegria de amigos, que é passageira, o sofrimento me batia, meu coração apertava, né? E nisso eu começava a lembrar da minha mãe. Minha mãe é o meu maior exemplo de fé. Porque passar tudo que a minha mãe passou, sem murmurar, louvando a Deus, na minha concepção era maluca. E eu falava para ela, muitas vezes eu falei essas palavras, maluca, ela falava, serva do Senhor, falava, doida, essa é doida. Ela falava,
doida, maluca, eu sou. Mas sou maluquinha por Jesus. E dava risada, isso me deixava doido. Eu estava falando, meu Deus do céu, fanatismo, olha, não tem que entender nada desse jeito, meu Deus. Né? Eu fanática, meu Deus, isso não está normal, isso não está certo. Né? Mas Deus usou os loucos para confundir os sábios. Hoje eu descobri o que significa essa palavra. Né? Quando eu vejo o exemplo da minha mãe. E nesse meio tempo, muita coisa aconteceu na minha vida. Como o pastor falou aqui, Deus guarda quantos livramentos, muitos que eu não sei, alguns eu presenciei assim de perto, né? Muito perto. Oportunidade não faltou na minha vida ser ceifada, de diversas formas, mas até aqui o Senhor me sustentou. Por isso eu estou aqui hoje, né? E engraçado que após todo esse tempo eu tinha uma situação difícil na minha vida, né? E eu pensei até uma vez, eu lembro, eu confesso muito bem, eu pensei em ceifar minha vida, me suicidar, matar. Sabe, aquele pensamento que vem na mente já me veio na minha mente. E eu vim do trabalho uma vez do Guarujá, na Pessaguera, e comecei a achar atraente as rodas do caminhão. Só que eu cheguei na minha casa. Não sei como eu cheguei, mas eu cheguei. E quando eu cheguei lá, engraçado, a minha mãe estava indo para o culto de oração da tarde. E minha mãe andava quase no Boa Esperança, até a pracinha, todo dia. Uma senhora idosa, debilitada. Tinha carro não, irmão. Era na chuva, era a pé, no vento, o que fosse. E ela ia assim mesmo. Hoje a gente reclama de tudo. Quantas vezes eu cheguei na igreja molhado, pingando. E minha mãe chegava e dava glória a Deus. Eu falava, é maluca, assim. A gente ficava no final. Porque eu lembro numa cena, uma vez a gente ficou no final da igreja. A igreja muito grande. No final, e as roupas pingavam. E o culto rolando, e minha mãe glorificando, louvando. Eu olhava assim, começava a ver a roupa pingar, posta no chão já. Eu falava, meu Deus, que situação é essa? Minha mãe nem aí. Eu queria saber. Água. Só para ela não era nada. Ela chegou na casa do Senhor e estava louvando o Deus dela. E durante isso, essa situação, minha mãe estava indo para o culto de oração da tarde, né, que eu acabei de comentar. Irmãos, o culto de oração da tarde pode fazer muita coisa, pode transformar a vida da sua família, do seu filho, do seu esposo. É bênção. Minha mãe estava saindo e eu estava amargurado aquele dia. Eu estava com nome no coração. Estava com pensamentos demoníacos na minha cabeça. E minha mãe foi para o culto de oração. E ela viu o jeito que eu estava, né? Ela intercedeu da forma dela, porque eu não me deixava muito chegar, né? Ela sabia que eu não era muito receptivo quanto a isso. Mas ela intercedeu da forma dela e saiu. Conforme ela saiu, foi para o culto de oração. Eu lembro que eu estava deitado na minha cama, né? E do lado tinha uma estronca. Um barraco de madeira, né? Tinha uma estronca e estava uma Bíblia da minha mãe, né? E essa Bíblia estava aberta. E eu estava deitado na minha cama com a cabeça no travesseiro, olhando para a telha, não era o céu, estava olhando para a telha do barraco. E chorava, amarguradamente. Eu queria acabar minha vida não fazia sentido. Eu achei que os problemas, a vida era muito difícil, muito dura para ser vivida, e por isso eu queria acabar com ela. E durante isso eu deitado, engraçado que a janela de trás estava aberta. Meu Deus. E veio o vento. E folheou essa Bíblia, e a Bíblia estava quase perto em cima da minha cabeça praticamente. Conforme o vento folheou a Bíblia, voou um folhetinho,
coisas que a gente emprega no evangelismo. A gente pensa que muitas vezes um papelzinho desse aqui não quer dizer nada, mas ele pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E estava ali a palavra de Deus na minha vida, até hoje, essa palavra fala comigo. Nesse folhetinho tinha o Salmo 37. Eu queria acabar com a minha vida e Deus me deu o Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, nem tem inveja. Deleita no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. Glória a Deus. Descansa no Senhor, aguarde por Ele, com paciência. Não aborreça com o sucesso dos outros. Evite a ira, rejeite a fúria. Não se irrite, pois isso só leva o mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Você pode imaginar essa palavra, irmão? Um cara na minha situação ali. Eu estava chorando de tristeza e comecei a chorar de alegria. Deus falou tremendamente comigo naquele momento. E eu lembro que o estado já era de euforia. E quando minha mãe chegou no curso de oração, nossa, eu lembro como se fosse agora. E eu contei para ela. E ela abriu a Bíblia na hora, só 97 horas. Começou a ler. Do meu lado. E nós ajoelhamos naquele chão de terra batido, de frente com a minha cama. Minha mãe começou a orar por mim. E eu fui para a igreja, retornei aos caminhos do Senhor. Permaneci por mais ou menos um ano. Só que eu tinha me decepcionado com Deus, né? Primeiro questionamento, né? Desejo do teu coração e tirará. Cadê, Senhor? Cadê, Senhor? E eu fiquei indignado com isso. E abandonei os caminhos do Senhor mais uma vez. Mais uma vez eu desisti. Mais uma vez eu fui fraco. Né? E depois disso, né? Aí vem essa situação. Eu comecei a visitar a igreja, né? Visitante eu não passo. Eu estava ali, incomodando. De visitante eu não passo. Vou bater a porta, tchau e benção, né? Era o máximo que eu queria de compromisso com a igreja. E eu conheci a equipe de evangelismo nessa igreja. A equipe de evangelismo começou a entrar na minha vida num certo dia, numa certa visita. Não era na minha casa, mas Deus tinha um encontro e não precisava ser na minha casa. A família dela. E nós estávamos lá conversando, de repente chega aquela muvuca, né? Eu falei, meu Deus, arrastão, né? Aí ela falou, não, é que os irmãos da igreja vêm orar. Irmãos, tem irmãos que estavam aqui, eles sabem da minha reação. Na hora que o primeiro entrou, eu corri para fora. Falei, que fora? Mas eu fiquei dentro. Engraçado que tinha um cara, né? Eu chamei ele no dia que foi o cara. Né? Mas hoje eu reconheço ele como ousado e usado, né? Irmão, não é maior que eu, né? Mas eu fiz cara feia, careca, mas eu fiz cara feia. Irmão, não se embora não. Fica aí. Vai embora com o quê? Né, ó?
Ele falou, por quê? Aí, irmão, não tinha aí. Eu falei, eu vou embora fora. Meu, na hora eu falei, esse maluco vim pra cá, esse negócio de oração, e colocar a mão na minha cabeça não vai dar certo. Parece que eu pedi, né? E aí eu comecei a ver o pessoal entrar e eu me deparei com outra figura. Deus usa só os loucos. Eu já falei isso aqui uma vez e Deus usou tremendamente a vida dessa pessoa num testemunho calado. Porque eu vi as atitudes dela, comecei a ver orando, e estava com fervor, e eu fui na janela curioso, né? Falei, o que está pegando ali? Eu fui na janela, olhei assim, né? Espreita. Olhei de novo, não é. Olhei mais uma vez e falei, não vai ser. Deus é doido isso aqui. É a Kelly. E a Kelly estava orando. Estava fervorosa, eu falei, meu Deus do céu. Eu já tinha conhecido a Kelly, já andamos juntos, já saímos um pouquinho, fomos para balada algumas vezes. E quando eu ouvi ela orando para mim daquele jeito, serva do Senhor, eu já tinha me falado. A Kelly virou beata. Usava para esse termo, né? Kelly é beata agora na igreja. Eu falei, caramba, cara, sua medida. Eu a vi. Viu, ela estava numa visita, ele estava orando, ele estava falando de Deus. É bom de paz, né? E nisso, me veio, aí começou a oração. Aí sabe aquele cara lá, né? Todo posudo, né? Todo imponente, né? Cheiro por ele mesmo. Ele falou que ele era o cara. E saiu o golpe, se começou a orar em cima de todo mundo e eu fugindo, e ele veio até mim. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo. E ele colocou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. Eu falei, Deus, Senhor, o povo não me dá sossego, cara. Quanto mais eu fujo, mais me vem. E esse foi o primeiro dia do evangelismo da minha vida. Nisso, passado um tempo, né, minha esposa já estava indo para essa congregação, né, e ela começou a frequentar assim, mais fervorosamente, estava empolgada, né, e eu nem tanto, mas eu estava vindo. E engraçado, Deus faz as coisas. Exatamente. Daqui a 4 dias, no aniversário dessa igreja, há 2 anos atrás, eu me reconciliei com o Senhor. O pastor não entendeu, nem eu entendi. Porque eu falo, Deus faz as coisas na hora a gente não entende. Eu perguntei para ele qual foi o dia que o pastor tal tinha pregado no aniversário tal. Eu falei com não sei quem, eu não lembro, não sei se foi o Ronilson, quem foi, e falou, o pastor tem tudo anotado, o Arnaldo anota tudo. Eu falei, será? Aí mandei uma mensagem para ele. E ele nem entendeu, mas ele falou, Renato, vou consultar aqui meus alfarrábios, né? Vocês têm assim na biblioteca dele. E depois ele me mandou a mensagem. E exatamente foi no dia 28/9 de 2014 aqui na Sênis, que eu me reconciliei com o Senhor. Daqui a 4 dias, faz 2 anos. Um aniversário da igreja. E hoje eu estou aqui no aniversário da igreja, testemunhando o Deus fez na minha vida. E eu anotei aqui na minha Bíblia, no começo, a palavra da minha vida está aqui, o Salmo 37 anotado. E hoje é engraçado, mais uma vez Deus fala, né? O tema, até o tema o pastor tinha anotado, pastor não. A fé nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. E hoje nós falamos essa palavra hoje à tarde. Ele mesmo comentou isso, falou que o Clécio se apossou desse tema. E quando eu abri a Bíblia hoje, depois que eu cheguei em casa, que eu comecei aqui a rabiscar aqui, né? Eu vi isso aqui, eu falei, caramba, qual foi o dia mesmo que eu aceitei a Jesus, que eu renasci? Né? E eu vi esse tema, aí eu falei, não, peraí, alguma coisa errada. Aí eu fui lá, peguei o cartãozinho do convite e li. Aí chamei a Cláudia e falei, Cláudia, aconteceu assim. Hoje, não sei se você prestou atenção, mas vem aqui. Olha o tema que foi dado
do aniversário da igreja, quando eu me reconciliei com o Senhor. E essa foi a palavra. E essa palavra serve para mim, mas ela serve para ti também, né? E muito questionador como eu sou, eu gosto de algumas perguntas. E eu, quando falo de evangelismo, me veio essa pergunta: por que você está aqui hoje? Não precisa me responder. Eu tenho a resposta. Você está aqui hoje porque alguém um dia te alcançou, te evangelizou, para falar do amor de Deus para você. Não foi por outra forma, não foi por outro meio, né? E como eu disse também hoje à tarde com o pastor, eu até brinquei, mas é uma realidade da minha vida. Eu até tenho medo quando começo a lembrar as coisas que minha mãe falava, porque como o pastor disse, Sidney acabou de dizer aqui, Deus não mente. E ele falou muita coisa na vida dela. E algumas coisas eu vejo de uma forma sobrenatural. Tem coisas que eu tenho até medo que ela falava, não, afasta de mim esse cara, Senhor. Né? Mas Deus não é homem de mentir. E testificou isso aqui mais uma vez. E ele não mentiu na vida da minha mãe quando ele falou que a família dela ia servir o Senhor. Aleluia! Só o meu irmão que ainda está perdido, hein? Mas vai ter hora dele. Amém. E uma palavra que ela sempre falava, e eu guardo no meu coração, porque foi comigo assim: filho, eu te chamo. Você não vai pelo amor, vai pela dor. Você que vai decidir. Você tem essa opção. Você só não vai poder dizer que não sabia de nada. E eu, como muitos aqui, viemos pela dor. Quem veio pelo amor, amém. Mas eu vim pela dor. E como diz a palavra que a gente acabou de ler, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Quem aqui é a habitação do Espírito Santo? Então você já recebeu o poder para ser minha testemunha, testemunhar. Olha eu aqui testemunhando a minha vida, Senhor. Toda Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Evangelize a sua casa, irmão. Para você poder evangelizar o seu vizinho. Para poder evangelizar a cidade vizinha. Para você poder evangelizar outro estado, outro país, ou qualquer lugar do mundo. Deus deixou o ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu ia finalizar com essa frase aqui. Mas aí quando eu vi esse banner com esse tema, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí? Então ide e pregar o Evangelho. Amém? Obrigado, irmãos. Vamos ver o vídeo agora rapidamente, né? Por favor, apaga as luzes aí. Vamos em seguida do pessoal do evangelismo aqui na frente.